Uma boa noite para você que está em casa, família Canção Nova. Bem-vindo à TV Canção Nova, você que está sintonizando pela primeira vez, né? Nós estamos iniciando a Santa Missa. Vamos aplaudir quem está em casa, esse povo maravilhoso que está aqui no Rincão. Sinta-se acolhido, abra o seu coração, participe conosco dessa Santa Missa, que com certeza o Senhor fará maravilhas na nossa vida. Vamos iniciar a nossa Santa Missa com o nosso canto de entrada. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder. Jesus, vai! Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração, pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Você cantando com Jesus, tudo pode ser mudado, vai! Com Jesus, força, povo de Deus, pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aqui no Rincão do meu Senhor. Também quero acolher você que está aí do outro lado, participando conosco desta Santa Missa do Clube da Evangelização. Nosso querido Padre Roger hoje está em São Paulo, capital, acompanhando o seu papai nessa fase, nesse momento em que a família dele está vivendo. Quero pedir a todos aqui presentes, os que amam o Padre, que acompanham as quartas-feiras, mantenham-se na intercessão. O pai dele, ontem estive com ele, está mais animado. Tratamento é tratamento, né? O Cristiano perguntou para mim, como é que está o pai do Padre Roger? Falei, aquele clima próprio de quem está em fase de tratamento. Mas estamos rezando por ele. Creio que o Padre está assistindo agora. Vou pedir que uma câmera mostre você e você diga, Padre, estamos rezando pelo Senhor e pelo seu pai. Ele virar uma dessas câmeras para você, olha para ela. E diga, Padre, estamos rezando pelo Senhor e pelo seu Pai. Vocês aí do lado de cá, diga para ele. Amém. De novo, vamos num coral mais bonito. Padre, estamos rezando pelo Senhor e pelo seu Pai. Amém? Amém. Queria que você desse um abraço nesse irmão que está do seu lado direito, esquerdo. Diga para ele, seja bem-vindo, seja bem-vinda a missa do Clube da Evangelização. Amém. Quero dar um abraço aqui nesse padre que vai se apresentar. Bem-vindo, padre. Quero nesse momento também acolher com muita alegria. Eu vou pedir que o padre, você já conhece, mas que ele se apresente para os que não o conhecem. E ele explique um pouquinho da celebração que hoje ele e mais um grupo que está ali estarão vivenciando. Tem alguns aí embaixo também. Apresente-se, explique um pouquinho.
Então, sou o padre Moisés Coelho, da comunidade Obra de Maria, que moro aqui também na missão de Cachoeira Paulista. E no ano passado, há um ano, eu fiz, além da consagração, além de ser consagrada à comunidade Obra de Maria, nós também fizemos a consagração segundo o método de São Luís Maria Montfort a Nossa Senhora, onde entregamos toda a nossa vida, todo o nosso coração, todos os nossos atos a Deus através de Maria. E hoje nós estamos renovando, eu e mais de 20 irmãos que também estão aqui, que no final da missa nós iremos renovar o nosso ato de consagração à Nossa Senhora. Nós sabemos que quanto mais nós nos aproximamos de Maria, mais de Deus também nós nos aproximamos. Basta lembrar do Papa, do nosso querido, que será santo e será canonizado santo, João Paulo II, que ele, já no seu lema total de seu papado, era totus tuus Maria, todo de Maria. Não teve medo, em nenhum momento, de dizer que era todo de Maria. Assim, sendo de Maria, com certeza chega-se a Jesus. E hoje, dia de Nossa Senhora das Graças, onde também todas as graças de Deus, como Nossa Senhora, as graças é de Jesus, mas através dela, pela sua intercessão, porque como também vai dizer São Luís de Maria de Montfort, através de Maria, o nosso caminho de santificação é mais curto, mais rápido, mais seguro, e é garantido sermos fiéis a Deus por Nossa Senhora. Aplauda o Padre Moisés, aplauda a Virgem com o título de Nossa Senhora das Graças. Quero só fazer menção a esse menino que está aqui, meu xará, Edmilson, você mesmo. E esse outro que está aqui, o Fábio, na Canção Nova nós chamamos de Fabinho, serão ordenados diácono próximo, passa o final de semana agora, no próximo final de semana, dia 8, no Osana Brasil. Vamos aplaudi-los, estão se preparando aí para a grande ordenação aqui na Canção Nova, que você já está convidado para participar. Amém? Estenda suas mãos aqui para o altar, tem muitas intenções, coloque sua intenção no altar de Deus. Tem caravanas que vieram participar conosco, a caravana de Itajubá, quero acolher você, que veio de Itajubá, Minas Gerais. Deus abençoe muito vocês. Coloque aqui sua intenção, vocês de Itajubá e outras caravanas. Temos aniversariantes que nós queremos estar rezando por eles. Odete Ferreira, aqui de Cachoeira Paulista, Hilda de Piquete, Lohan Júlio de Piquete, Kevin, mais ou menos incompleta aqui, o Cristiano colocou. Vera Mendes, que é de Santa Rita. É uma criança que ia nascer ruim, mas nasceu perfeito. Estava com problemas, mas nasceu perfeito. A Vera Solange Ferreira e a Maiara. Tem mais uma, Margarete, que é a irmã do Francisco, intercessor. Vai colocando sua intenção de casamento: Márcia e Simone, Gregory e Mônica, Emanuel Tavares, de Virgínia. E pela saúde também, algumas pessoas têm tantos pedidos aqui, mas coloque também o seu, pela saúde de Tânia, pela saúde de Maria de Lourdes, pela saúde de Edeilton, pela saúde de Fernando, de Yasmin e de Dilma Aparecida. Então você pode colocar, você que está em casa, pode colocar, estou colocando o seu onofre no altar de Deus. A minha mãe, aí, em Presidente Kennedy, Tocantins, rezando pela senhora, mãe, nesse momento da Santa Missa. O meu povo de Presidente Kennedy, que estive lá essas férias, quero rezar por eles neste momento. Mas diante do Senhor que nos reúne, incline sua cabeça agora. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, até para que as nossas intenções não encontrem obstáculos, barreiras. Porque vai dizer para nós o profeta Isaías: não, diz o profeta, não é a mão de Deus que é incapaz de salvá-los, nem os ouvidos de Deus, demasiado surdo para ouvir. O profeta afirma: são os vossos pecados que se levantaram como barreira entre vós
e o vosso Deus. Derrube a barreira agora pedindo perdão. Diga para o Senhor: tende piedade de mim, Senhor. Tende misericórdia de mim, purifica-me, lava-me. Pode ir falando em voz alta, clamando pela misericórdia do Senhor. O Senhor quer nos abraçar nesse momento. O Senhor quer nos redimir, quer nos alcançar. O Senhor não despreza um coração contrito, um coração que se humilha na presença dEle. Aonde quer que você esteja, escutando pela rádio, acompanhando pela internet, aí diante do seu televisor, clame pela misericórdia do Senhor. Amado, erga seus braços o mais alto que você puder e vá clamando o perdão de Deus, vá clamando a misericórdia do Senhor. Derrube as barreiras que o pecado criou entre você e Deus. Não é a mão de Deus, está afirmando o profeta, nem os ouvidos de Deus. São os nossos pecados, ele afirma, o profeta Isaías, que se colocaram como barreira, como empecilho. Senhor, nós clamamos pelo teu perdão, nós clamamos pela tua misericórdia, Senhor. Senhor, lava-nos. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos com teu sangue, purifica a nossa mente, purifica os nossos pensamentos, lava, Senhor, os nossos olhos de toda impureza. Senhor, vem purificando os nossos corações, os nossos sentimentos. Nós clamamos por Ti, Senhor. Senhor, a quem recorreríamos nós? Se só Tu pode nos perdoar, Senhor. Se só Tu podes nos purificar nesta hora, Senhor. Senhor, derrama sobre nós o Teu perdão. Nós queremos experimentar o Teu perdão, Senhor. Senhor, capacita-nos nesta hora para que perdoemos as pessoas que nos ofenderam. Diga do mais profundo do seu coração: eu perdoo, Senhor, em Teu nome. Em Teu nome eu perdoo. Mas eu também em Teu nome, Senhor, peço a graça para pedir perdão àqueles que eu ofendi, Senhor. É o clamor, Senhor, que fazemos agora. Purifica-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Ó, teus braços erguidos, cante a misericórdia de Deus. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, venho pedir, Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Com toda a força, clama a Ele. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Oremos. Fazei, ó Deus, que ao celebrarmos a memória da Virgem Maria, possamos também, por sua intercessão, participar da plenitude da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignatários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém para beberem com eles. O rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém. E deles se serviram o rei e os grandes do reino. Suas mulheres e concubinas bebiam vinho, engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze, ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro, sobre a superfície da parede do palácio. E o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris, e tremeram os joelhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e estes lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei meu pai? Ouvi dizer que possuis o espírito dos deuses, em que ti se acham ciência, entendimento, sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me a sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes, e presentei um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito, e fazer-te a interpretação. Tu te levantastes contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença, e deles bebeste vinho, tu e os grandes do teu reino, suas mulheres e concubinas ao mesmo tempo. Celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem, nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubestes glorificar. Por isso, foram mandados por ele os dedos da mão que fez esse escrito. Assim se lê o escrito que foi traçado. Mane, Técio, Parsem. A este é a explicação das palavras. Mane, Deus contou os dias de teu reinado e deu por concluído. Técio, fosse pesado na balança e achado com menos peso. Parsem, teu reino foi dividido e entregues aos medos e persas. Palavra do Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim.
pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Lua e sol, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Vamos ficar em pé, com alegria, aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho, vamos aclamar. Aclamar, aleluia, 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 o Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores
por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nos aproximando do primeiro domingo do Advento, na última semana do tempo comum. E a própria liturgia da palavra vai nos conduzindo para essas celebrações que viveremos a partir do primeiro domingo do Advento. Interessante que na Bíblia da CNBB, no capítulo 21 do Evangelho que foi lido hoje, o título dos versículos de ontem, nessa Bíblia, é Tempo de Aflição. Quem foi à missa deve estar ainda com o Evangelho fresco na cabeça, mas eles perguntaram, isso é na liturgia de ontem: Mestre, quando será e qual sinal de que isso está para acontecer? O que ele tinha dito com relação à sua vinda. Ele respondeu: cuidado. A palavra já diz tudo, né? Para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Temos visto isso. Só se você ligar a sua televisão que você vê vários dizendo coisas parecidas. Quando ouvirdes, porém, não andeis atrás dessa gente. Está falando Jesus. Não andeis atrás dessa gente. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: há de se levantar povo contra povo, reino contra reino, haverá grandes terremotos. Evangelho atual, né? Fomes, pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais no céu. Antes disso tudo, porém, sereis presos e perseguidos. Aí começa o evangelho de hoje. E jogados na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Versículo 13. Será uma ocasião para dardes testemunho. Só que testemunho não se improvisa. Guarda isso na memória. Testemunho não se improvisa. O tempo que vivemos é um tempo em que Deus está nos proporcionando para que eu e você nos convertamos. Nos convertamos até por causa desses tempos difíceis.
que se aproximam. Já imaginou se você morasse na Filipinas? Um país quase que arrasado. Já imaginou? Quem acompanha os noticiários tem visto o que aconteceu nas Filipinas, o que tem acontecido em várias cidades dos Estados Unidos, o que está acontecendo na Síria, no Egito, o que está acontecendo no Irã. Nós temos acompanhado as notícias, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vamos para longe não, vamos para o Rio de Janeiro. Como é que as pessoas no Rio vivem o seu dia a dia, as tensões, os medos. Os sinais estão aí. Só que testemunho, repito, não se improvisa. Eu me recordo de uma frase dita pelo meu pai fundador, Monsenhor Jonas, um hábito, ele diz, se faz de repetições. Se você quer adquirir um hábito, você precisa repeti-lo. E repeti-lo várias, inúmeras vezes para você adquirir. Pode observar, às vezes você faz propósitos e não consegue levar adiante porque você não adquiriu o hábito. Você até começa com força total. Dessa vez eu vou conseguir. Me determinei, vou acordar 4 horas da manhã para rezar. Uma semana acorda 4 horas da manhã, depois de um mês consegue. Depois, quem disse que consegue continuar acordando 4 horas da manhã? Só as monjas no Carmelo, que já criaram o hábito de acordar 4 horas da manhã. Mas nós não. Por quê? Não repetimos, não insistimos no hábito. E os tempos são difíceis. Meu Deus, eu estava lendo hoje, me preparando para esta Santa Missa, aquilo que nos diz o profeta Malaquias. Conversão não se improvisa. Guarda isso na memória. E eu lendo o profeta, eu dizia, meu Deus, o Senhor está falando comigo e falando no hoje. E o profeta primeiro se dirigia a nós sacerdotes. Claro, ele estava escrevendo para o sacerdócio do seu tempo. Mas a profecia, ela é atualizada para os tempos de hoje. E ele começa dizendo aos sacerdotes. Não estou aqui para falar dos sacerdotes. Estou falando do que o profeta está falando para nós, sacerdotes. Agora então, sacerdotes, é para vós o mandamento seguinte: se não derdes atenção, nem tiverdes em mente o desejo sincero de glorificar o meu nome, falando a nós, diz o Senhor dos Exércitos, eu vos mando as maldições. Mudo em maldição o que eram bênçãos. Amaldiçoou mesmo, porque nunca puseste o meu nome no coração. Diz o Senhor dos Exércitos, minha aliança com Levi significa vida e felicidade. E era isso que eu lhe dava, falando ao sacerdote, eu lhe impunha respeito. E ele respeitava e honrava o meu nome. Em sua boca estava um ensinamento sincero na boca do sacerdote. E maldade alguma se achava em seus lábios. Com integridade e retidão caminhava comigo, o sacerdote. E a muitos ele afastou da maldade, porque caminhava com o Senhor. Pois os lábios do sacerdote, falando para nós, Padre Moisés, devem sair. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. De sua boca
se espera a orientação do sacerdote. Porque ele é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha a que nível que o profeta Malaquias nos coloca. Mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vocês que se preparam. Diaconato, depois sacerdócio. Só que, agora puxa a orelha. Vós vos desviastes deste caminho. Fizestes que muitos tropeçassem na lei. Quebrastes a aliança de Levi. Nós, padres, nós não temos vivido talvez com retidão na presença do Senhor. Nós não temos orientado o povo como eles devem ser orientados. Nós temos deixado o povo se perder e não falamos nada ao povo, até por um falso respeito humano. Canção Nova, de quando em quando o Senhor levanta um que grita aqui em nome do Senhor. Está aí o nosso querido Padre Roger que fala e fala sem medo, graças a Deus. Não fala? Fala ou não fala? Fala. Se alguém se perder, não é por falta de orientação dele, não, porque ele tem orientado. Interessante, a primeira leitura começa dizendo: naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignitários de sua corte, tomando vinho em companhia deles, já embriagado. E aí começa. Uma vez que ele se embriagou, ele perde a consciência, perde o raciocínio, pega tudo aquilo que foi roubado do templo, as taças, que era consagrada ao Senhor, e coloca o vinho nas taças e começam a beber. Ele, suas concubinas, suas esposas, os dignatários. Mas naquele momento de profanação dos utensílios da casa de Deus, é como se alguém pegasse aquele cálice que está ali, colocasse a cachaça dele e começasse a beber, com zombaria, zombando dos utensílios da casa do Senhor. Naquele exato momento, Deus começa a escrever, o dedo de Deus começa a escrever na parede, e o rei começa a observar aquela escrita e fica totalmente perdido. Diz a palavra que ele começa a tremer, as pernas dele não se sustentavam de tanto ele tremer, ele fica pálido, branco. Todos observam que o rei mudou a afeição, porque ele estava zombando, ele estava brincando com o sagrado, brincando, debochando do sagrado. E naquele momento o Senhor suscita o espírito desse menino Daniel. Daniel é levado à presença do rei, e o rei já embriagado, desesperado, porque havia uma sentença escrita por aquele dedo, e era o dedo de Deus. O rei querendo negociar com o homem de Deus, Daniel. E até promete mundos e fundos, se Daniel conseguir decifrar. E Daniel dá uma resposta belíssima. É como se Daniel dissesse: o meu ministério não se vende por pouca coisa. Eu revelarei a sentença, mas não compre o meu ministério, porque ele não está à venda. Não está à venda. O que é de Deus é de Deus. Amado, cuidado. Nada do que é de Deus pode ser colocado à venda, porque pertence a Deus. E com Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tenho certeza que se nós fizéssemos proposta pela televisão, como algumas TV fazem, esse rincão estaria superlotado. Mas não é esse o procedimento, e nunca deve ser esse o nosso procedimento, porque com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Não se compra.
Os dons de Deus não estão à venda. Eles são dados gratuitamente. Você não precisa pagar corrente para alcançar dádivas celestiais. Você não precisa dar para receber de Deus. Deus nos dá gratuitamente. Gratuitamente. E se não recebemos de Deus, diz o apóstolo Tiago, nós não recebemos, porque quando pedimos mal, e Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu. De Deus nós não conseguimos ludibriar. A gente ludibria qualquer pessoa, mas a Deus não. Porque Deus sabe da nossa sinceridade, da nossa verdade, ou da nossa mentira. Deus sabe. Deus sabe até que ponto que eu estou aqui de corpo presente, ou eu estou aqui por inteiro, eu estou aqui como funcionário, ou eu estou aqui a serviço dEle, do Todo-Poderoso. Ele sabe. Ele sabe da verdade do meu ministério sacerdotal. Ele sabe. Ele sabe se eu estou sendo sincero com vocês na minha homilia ou não. Nesse tempo que é tempo de testemunho, que é tempo de voltarmos sem medo à radicalidade. Primeiro capítulo do profeta Daniel é interessante. Daniel tinha convicção da sua religião. Quando ele vai, é recrutado junto com aquele número enorme de jovens para serem colocados depois a serviço do rei, e eles precisam ser preparados para depois ser selecionados. Daniel, ele fala com toda a convicção: eu não vou me contaminar com as iguarias da mesa real. E ele propõe para o mordomo um cardápio, para não se contaminar com aquela comida que vinha na mesa do rei. E o mordomo fica desesperado: Daniel, mas você vai ficar enfraquecido, vai ficar pálido, as pessoas vão olhar para você, o rei vai olhar para você, quem está perdido sou eu. Daniel disse: não, vamos fazer um teste. E o mordomo concorda. E o mordomo vê que Daniel realmente, diante do cardápio que ele tinha proposto, ele é muito mais vigoroso, muito mais expressivo. O aspecto físico dele é diferente dos outros. Por quê? Porque Daniel tinha uma convicção religiosa e ele não abria mão da sua convicção. Preferiu correr risco do que abrir mão. E o tempo que nós estamos vivendo, porque o Senhor está próximo, é tempo de voltarmos às nossas convicções. É tempo de voltarmos. Olha, eu vou dizer para vocês, eu já disse isso lá na minha cidade de Presidente Kennedy, mas eu dei glória a Deus, só eu que dei glória a Deus ali naquela hora, porque eu aguardei tanto por isso, tanto. Aí o bispo diocesano, Dom Felipe, que eu parabenizo pela decisão junto com a Assembleia, depois de tantos anos, eles decidiram que nas festas religiosas, a partir de 2014, não se oferecerá mais, não servirá mais bebida alcoólica. Olha, depois de tantos anos. Eu sonhava por isso desde menino, quando eu descobri Jesus. E o que ele disse na reunião que eu gostei, foi o que mais me edificou: a igreja não pode continuar dando esse contra-testemunho. Quem quiser vender, venda onde quiser vender, mas isso não é produto para as nossas igrejas. Não é. E tem igreja que coloca com toda a cara de pau, depois que faz a festa, que terminou a festa, coloca lá as entradas, os galetos que foram vendidos, 50 mil reais. O álcool que foi consumido, diz que tinha numa igreja esses dias aí, 120 mil reais. Sabe o que é isso? Quantas pessoas dentro da igreja, do espaço da igreja que beberam? Eu não creio que esse dinheiro seja abençoado. Me perdoe, padre. É minha visão particular, pobre, mas eu não creio.
Pode construir, pode pintar a igreja, pode reformar a igreja. Enquanto constrói a igreja ou pinta a igreja de pedra lá, a igreja de gente vai se acabando. Não é contraditório? Seja sincero, sim ou não? Quem tem marido bêbado sabe o que eu estou falando. Estou mentindo, esposa? Quem tem filho que bebe, filha que bebe, sabe o que eu estou falando. E a igreja não pode ser mais conivente com esse tipo de festa. E se é festa do santo, o santo não se agrada com esse tipo de festa. Chega. Tudo bem, você pode ficar bravo comigo, mas é o meu pensamento. E eu, graças a Deus, diante de Deus, eu fiz um propósito. Por essa boca nunca mais entrará bebida alcoólica. Isso eu estou levando já mais de 20 anos. E alguns, para debocharem de mim, dizem: padre, o senhor bebe vinho. Eu disse: eu nunca bebi vinho. Eu bebo o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é minha convicção. E dela eu não abro mão, é convicção religiosa. Eu não bebo vinho. E se eu vou na sua casa, pode me servir vinho, pode me cerveja, que eu não vou beber. Eu vou dizer muito obrigado. E se você tiver um copo d'água, eu vou beber feliz. Porque é por uma opção pessoal. Porque eu cresci num lar de um pai alcoólatra. Eu sei o que é sofrer diante do alcoolismo, porque eu vi minha mãe sofrer e nós, filhos, sofremos. Por isso que eu sou literalmente contra, porque eu vivi na carne o que eu estou falando para vocês. Não é teoria, não é porque os outros viveram, é porque eu vivi. Mas se o senhor viveu e o senhor sofreu, é problema pessoal seu. Mas enquanto sacerdote, o Senhor coloca na minha boca a orientação, e eu devo dizer aquilo que precisa ser dito ao povo. Não convém. Vende suco, vende outras coisinhas na paróquia, mas não vende essas coisas, que não convém. Imagina, acabou a festa da paróquia, todo mundo para casa bêbado, os maridos, a esposa. Deus me perdoe, gente. É um péssimo contra-testemunho. Péssimo. O filho começa a beber, o primeiro copo de bebida alcoólica é na festa da padroeira. Nossa Senhora Aparecida, coitada da Virgem. Ou Nossa Senhora das Graças, coitada da Senhora Virgem. Começou a beber aonde? Na festa de Nossa Senhora das Graças. Olha que loucura. Até feio, né? Na festa de Nossa Senhora das Graças. Coitada de Nossa Senhora. Para mim, nós precisamos ficar vigilantes. Depois o profeta vai falar, olha que interessante, casamentos mistos e divórcio. E ele termina dizendo, e ele não fez dos dois uma unidade de carne e espírito? E para que essa unidade, diz o profeta? Para conseguir uma descendência que seja de Deus. Olha que bonito. Marido e esposa. Por que ele fez o marido e a esposa uma unidade? O profeta responde, para conseguir desse casal uma descendência que seja de Deus. E olha a orientação do profeta: vigiai vossos impulsos, maridos e esposas, para não serdes infiéis à esposa da vossa juventude. Primeiro eu falei de quem? O profeta está falando dos sacerdotes. Agora está falando dos casais. Interessante, estava lendo hoje, preparando. Eu falei, mas os fins dos tempos, o Senhor fala para nós que é tempo de nós testemunharmos. E o catecismo da Igreja Católica fala que vivemos no tempo, esse tempo, a igreja chama tempo do Espírito e do testemunho. Esse tempo, a igreja é chamada a viver essa experiência nova do Espírito e a testemunhar. Pois quem odeia e repudia, diz o Senhor Deus de Israel. Eu estou lendo Malaquias capítulo 2, versículo 16. Diz o Senhor Deus de Israel, cobre de crime o próprio manto. Diz o Senhor dos exércitos, vigiai vossos impulsos para não serdes infiéis.
Jesus de misericórdia. Quantos casamentos que foram feitos em tantas e tantas e tantas igrejas católicas do Brasil e do mundo e que hoje já estão separados. Certas situações eu compreendo, eu entendo. Mas hoje o diabo tem sorrido nas nossas caras. Sorrido. Fiquei sabendo esses dias que um casal casou sábado e domingo já estavam separados. Fiquei abismado. Falei, gente, não demorou um dia. Parece que estão brincando de sacramento. Um dia. Não conseguiu. Vigiai sobre os vossos impulsos. Cuidado. E aí, depois ele vai falar do dia do Senhor, que também entra dentro do evangelho de hoje, da sua segunda vinda. Que será um dia, diz ele, de apurar os filhos de Levi. Vai ser um dia de purificação dos filhos de Levi, refiná-los como se fossem ouro e prata. Só depois poderão apresentar ao Senhor uma oferenda que convém. A purificar, um tempo de purificação. Eu, quando escuto todas as notícias que vocês escutam, eu escuto e já penso, o Senhor está próximo, só pode. Jesus está voltando, não tem outra explicação. Os de cabelos mais grisalhos devem olhar e dizer, meu Deus, está passando com mudo. Porque viveram num outro tempo, numa outra cultura, em outros costumes, que mudaram da noite para o dia. E cada hora que passa estão mudando mais. Eu não sei o que a Igreja Católica vai fazer para poder manter os seus fiéis participando de uma missa de forma integral, sem que eles se dispersem tanto. Porque as pessoas hoje, enquanto o padre está falando, estão batendo um papo no celular, ó. Dão risada. Você sabe que eu não estou mentindo. Você sabe que eu estou falando a verdade. Eu, esses dias, estava com meu celular aqui, e lá tem a liturgia da palavra. Isso que eu li aqui, está lá dentro do meu celular, tudo. Eu inventei de acompanhar a missa daqui pelo celular, as leituras. Uma telespectadora mandou um negocinho lá para aquele call center. Como é que pode o padre Edmilson, na hora da missa, ficar olhando para o celular? Olha, eu disse, eu não estava conversando com ninguém, batendo papo com ninguém. Eu estava acompanhando a leitura. Mas, claro, ela julgou só pelo celular na mão. Mas é um risco, eu estou falando de mim, eu passei por essa recentemente. Decidi não mais usar o celular, para não deixar você escandalizado. Mas saiba que eu também me escandalizo quando eu estou celebrando e eu vejo você também. Escandalizo. É visível que você está aqui só de corpo presente. A missa está acontecendo, o maior louvor do mundo. O telefone toca e é no vibrador, a pessoa pega e sai, vai atender, depois volta. Você está entendendo os disparates que estamos vivendo? O celular comanda a pessoa, ele dita o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer, ele orienta os passos da pessoa. Aonde que nós iremos chegar? Eu dizia para o padre Roger, qual vai ser a próxima novidade, será do celular? Porque ele disse, já tem, padre. Eu falei, qual? Na hora que você atender, vai subir. Ele falou a palavra que eu não me lembro. E a pessoa, você vai ver a pessoa na sua frente assim. Já está sendo lançado nos Estados Unidos. Vai ser a modernidade da modernidade. Você está falando aqui, vai subir a imagem como se fosse uma televisão. E você fica olhando para a pessoa e falando com ela. Já imaginou na hora da missa? O padre celebrando, todo mundo conversando, batendo papo. Mas não estamos longe, não. Não estamos longe. Tem igreja que no comentário da missa, alguém já diz, por favor, desligue os seus celulares. Já ouviu isso? Mas estamos sendo obrigados a fazer isso, por quê? Porque as pessoas estão confundindo. E na hora da purificação, o Senhor vai ser exigente conosco. Vai ser.
Isso vale para mim que sou da comunidade de Canção Nova, mas vale para você também. Se a pessoa viu e ficou me questionando, eu também questiono quando eu vejo você no maior bate-papo. Esses dias eu estava pregando, a pessoa na minha frente, a primeira cadeira. Eu falando e ela aqui com o celular. Olha, ela estava me incomodando tanto que eu só para não ser mal educado, eu sustentei. Aí terminou, colocou no bolso e continuou olhando para mim. Jesus, é uns disparates que não tem mais aonde chegar. Por quê? Porque nós nos aproximamos de um tempo que o profeta está chamando a nossa atenção. E nesse tempo nós precisamos orientar a igreja como pastores, para que as pessoas não se percam por falta de conhecimento. Não se percam. Nunca olhem, achem que eu sou o modelo, o referencial, porque eu ainda não sou. Eu quero chegar, mas eu estou no processo ainda bem lento. Eu estou naquela música, lenta e calma sobre a terra. Estou nesse processo lento e calmo. Mas estou caminhando. Mas não pare, por favor. O Senhor está muito próximo. Estamos chegando num tempo de purificação. Assim como Ele purifica o ouro e a prata, o Senhor purificará os seus. Nesse tempo. E a Canção Nova quer ser esse microfone de Deus para chamar o povo para esse tempo. Para o tempo da purificação. Meu Deus, hoje uma esposa me dizia: padre, eu perdi meu marido. Sabe como? Falei: como, minha filha? Pela internet. Ele se foi. Tempos passados, estava ali naquela casa de Maria conversando com um adolescente de 14 anos. E ele conversava, eu não sei nem o que era naquela época. E a pessoa respondia. E era uma mulher casada, adulterando com o marido, com um menino de 14 anos. Você está entendendo o tempo que nós estamos vivendo? Nós, padre, não estamos ilesos. Se nós não tomar cuidado, a gente vai cair do mesmo jeito, né, padre? Do mesmo jeitinho. A gente fala ao povo, mas se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não vigiarmos, como diz o profeta Malaquias, nós também estamos prestes. E olha quantos que têm caído. Estou mentindo? Se cai marido, se cai esposa, cai padre, cai bispo, cai pastor, cai pastora, está caindo todo mundo. Por quê? Porque o tempo é um tempo difícil. E no tempo difícil, o que Deus pede para nós, que testemunhemos nesse tempo. Qual é a sua religião? Fala bem alto para o padre. Em que você crê como católico? Só? Se alguém falar, em que você crê? Crê em Deus. Ela fala, eu também creio. Eu não sou católica. Você só basta dizer para ela, eu creio. Você quer escutar no que eu creio? Quero. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho do Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito. Falei rápido para dizer, eu creio, basta. Mas você tem que viver a sua fé hoje com convicção, porque é um tempo de testemunho. Amado, não é porque os teus bebem que você deve beber. Não, e também não fique julgando quem está bebendo não, viu? Deixa encher a cara, depois você pega, coloca na cama o bêbado. Se ele vomitar, você limpa o vômito, sem falar nada, porque o tempo é um tempo de testemunho. Não é que somos melhores porque nós não bebemos, não é isso que conta. Não é porque somos melhores, porque nós não vamos lá, nós não vamos mais acolá, deixamos tudo aquilo de lado por causa de nosso Senhor. Não é nesse sentido, porque agora eu sou o tal. Não é nesse aspecto. Nós não temos que nos ufanar da nossa religião, nos orgulhar porque eu sou. Não, é testemunhar no que cremos. Olha, eu só não bebo para testemunhar. Que se você perguntar para mim se cerveja é gostosa, eu vou lhe dizer que é. Porque eu gostava. E muito.
Nunca comprei uma, mas bebia no copo dos outros. E gostava muito. Bebe um pouquinho, aí, bebe um pouquinho, aí ia no gole. Mas não é mais tempo para nós sentarmos, como diz o Salmo 1, na mesa dos zombadores. Eles não creem como nós cremos. Não é problema deles e nem nosso. Eles não creem no que você crê. Eles não vivem o que você vive. Então não brigue com seu marido, não brigue com seu filho. Não é nesse sentido. Testemunhe para o seu marido, testemunhe para o seu filho. Mas como, padre? Sendo a melhor criatura dessa casa. Persevera, mas persevera amando, persevera querendo bem, persevera sorrindo, persevera acolhendo, persevera acreditando que a tua busca sincera de Deus dará a você o prêmio, mas dará também a eles o prêmio pela sua fé, pela sua constância, pela sua fidelidade. Persevera. O tempo exige isso de nós. Jesus está voltando. Quando, padre? Eu não sei. Mas a leitura de hoje nos dá sinais que dizem que ele está próximo. Mas sempre houve terremoto na história da humanidade. Eu também creio que sempre houve terremoto. Mas em pesquisa feita cientificamente, nunca houve tanto terremoto como nos nossos tempos. Sempre houve peste, fome. Sabe quantos milhões de diabéticos tem o mundo? Que a gente pode considerar uma peste moderna? 300 milhões de diabéticos. Quantos que hoje são portadores do vírus HIV? Na África tem populações que quase toda a nação traz o vírus. Quantos que hoje estão aí sofrendo com câncer? Você conhece, e multidões. São as pestes modernas. Hoje você comeu, antes de vir para a missa, tem gente que não come o que você comeu. Tem nações que não têm, come uma única refeição. Aliás, no Brasil nós temos regiões que as pessoas se alimentam muito mal e você sabe. Entendeu? Eu, de coração, há muitos anos na minha vida que eu não sei o que é deixar um caroço de arroz no prato. Por quê, padre? Porque enquanto eu como, eu sei que existem pessoas que passam fome. Então não é lícito que eu jogue fora. Isso é conversão, sabia? Se você joga comida fora, se converta hoje, porque está errado. Se colocou no prato, coma, empurra. Ah, mas é pecado da gula, mas colocou, agora come. Mas não joga fora, porque enquanto você joga fora, alguém passa fome. Em algum lugar da terra, alguém está querendo aquilo que você jogou fora. Esses dias eu passei em São Paulo, passei por um irmãozinho de rua deitado na calçada. Eu olhei e disse: Jesus, eu não posso reclamar do meu colchão. Não posso. Eu penso assim, eu não posso reclamar de nada. O Senhor me deu tudo. Eu tomei banho, água quentinha antes de ir para cá. Estava fria, agora esquentou. Água quentinha. Quantos que não têm esse privilégio que eu tenho, Jesus? E ainda reclamar. Um dia que fica água fria, ainda reclama da água fria. Está entendendo os disparates que a gente vive? Nós não podemos chegar a esses escândalos. Nós temos que testemunhar. No frio ou no calor, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está pegando fogo o dia, quente demais. Glória a Ti, Jesus, por esse calor tremendo, maravilhoso. Seja honrado. Está frio de doer as costelas. Obrigado, Jesus, por esse frio. Que nem Deus nos entende, né? Só porque choveu uns diazinhos repetido em Cachoeira, alguns reclamaram: está chovendo demais. Está errado. E quando estava chovendo? Amém? Fica de pé um minutinho. Segura na mão desse irmão. Levanta o braço dele bem alto. Peça a Jesus: Senhor, converta-me. Mas converta esse meu irmão também. Converta a tua igreja, Senhor. Converta os padres da tua igreja, Senhor. Os bispos e cardeais da tua igreja. Converta os religiosos da tua igreja, Senhor. Converta todo o teu povo, Senhor.
Nós precisamos de conversão. Nós precisamos de mudar de vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a mudar de vida. Orienta-nos. E que dentro de nós, Senhor, assimilemos as Tuas orientações. Senhor, o que é certo é certo. O que é errado é errado. Senhor, que dentro de mim eu consiga separar a água do óleo, Senhor. Que eu não queira misturar aquilo que não se mistura, Senhor. O que é sagrado é sagrado. O que é profano é profano. Senhor, e eu já optei pelo que é sagrado. Porque eu optei por Ti. E Tu és o santo. 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 Em Ti, Senhor, não há mancha. Não há lugar para o pecado. E se eu sou Teu seguidor, Senhor, é assim que eu devo segui-lo. Que eu tenha, Senhor, uma vida pura, irrepreensível, diante de Ti, na Tua presença, Senhor. Que eu ande assim, de forma irrepreensível, Senhor. Esse é o meu desejo. Essa é a minha vontade. Por isso vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Converta meu coração. Muda a minha vida, Senhor. Muda a direção do meu viver. Eu quero, Jesus. E eu me disponho a isso. Você que ora no Espírito, salte sua voz. Deixa o Espírito vir em socorro das tuas necessidades. Vem em socorro das tuas fraquezas. Vem em socorro das tuas inconstâncias, das tuas inseguranças, dos teus medos. Senhor, converte-nos. Converte-nos. Vem em socorro da tua igreja, Senhor, que passa por tempos difíceis. Que nós não contribuamos com o contra-testemunho, Senhor. Não. Ajuda-nos, Senhor, a dar uma resposta sincera, autêntica. Senhor, que nesta Eucaristia caia por terra toda infidelidade matrimonial, Senhor. Que os maridos parem de trair suas esposas e achar que isso é normal, achar que isso é correto, achar que isso faz parte do seu ser homem, do seu ser macho. Senhor, caia por terra todo o adultério das esposas. Caia, Senhor, toda a infidelidade dos sacerdotes, Senhor, caia por terra agora, Senhor. Caia por terra toda a infidelidade dos seminaristas e diáconos da tua igreja, Senhor. Caia por terra toda a infidelidade do teu povo, Senhor. Temos sido um povo infiel, Senhor. Diante de tanta fidelidade tua, nós temos nos comportado de uma forma, Senhor, não agradável aos teus olhos. Converte-nos, Senhor. Converte-nos, Senhor, por causa da infidelidade a Ti. Quantos homens e quantas mulheres hoje portadores do vírus HIV, Senhor, vem em socorro. E se o Senhor curar, que seja uma cura para a conversão, que seja uma cura para a mudança de vida. Quantos homens e mulheres hoje com hepatite, Senhor, por causa de uma vida desregrada sexualmente, com doenças venéreas, sexualmente transmissíveis. Toca, Senhor, agora com a Tua graça, toca com o Teu poder, Senhor. Quantos homens
e mulheres, por causa do álcool, hoje sofrem de cirrose, Senhor, e de outras doenças por consequência do álcool. Toca agora com a tua graça, toca agora com a tua misericórdia, Senhor, e vem salvando quantos homens e mulheres hoje sofrendo terrivelmente por causa do câncer, Senhor, por consequência do cigarro ou por consequência de outros tipos de drogas, Senhor. Manifesta a tua misericórdia, Senhor. Salva teu povo, salva a tua igreja. Vem socorro, Jesus. Vem socorro do teu povo. Converte-nos, Senhor. Mas o Senhor virá. Levanta a mão do seu irmão, Ele não tardará. Ele não tardará. Que eu seja santo, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor. Solta a voz e canta com força. Mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá. Ele não tardará. Ele não tardará. Que eu seja santo, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Você cantando, solta a tua voz. Mas o Senhor, mas o Senhor. que eu seja santo, santo, santo. Que eu seja santo, pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, cante, cante. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Abraça pelo menos 3 irmãos aí perto de você. Diga para ele, aguenta firme. Anima ele, aguenta firme. Aguenta firme, padre. Isso. Os que já abraçaram podem ir sentando. É momento de ofertório. A Canção Nova está aí chegando ao final do mês. Tudo que você dispõe vai direto para esse projeto que chamamos Dai-me Almas. Então você pode participar. Está aí perto de você esse lugar onde você coloca a sua oferta. Como aquela viúva colocava a oferta, coloque a sua também. Desde já, muito obrigado, que Deus lhes pague. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor.
neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Oremos, amados, para que este nosso sacrifício ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Festejando com alegria a Mãe de Deus, nós nos oferecemos ao Pai a hóstia de louvor. Concedei-nos por este sacrifício progredir no caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, proclamando as vossas maravilhas na perfeição de todos os santos, celebrando a memória da Virgem Maria com o título de Nossa Senhora das Graças. Proclamamos ainda mais a bondade, inspirando-nos no mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. Na verdade, fizestes grandes coisas por toda a terra e estendestes a vossa misericórdia a todas as gerações. Quando, olhando a humildade de vossa serva, nos destes por ela, o Salvador da humanidade, vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, a multidão dos anjos dos santos se alegra eternamente na vossa presença, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso administrador apostólico Benedito Beni,
o bispo eleito João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com os braços bem erguidos, levante sua cabeça também e olhe na direção do alto e rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Grande mistério de amor, tão verdadeiro e tão singelo, se fez tão pequeno neste simples pão. É todo alimento de minha alma. Neste momento santo, que alegria te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Quero dizer te amo, meu Jesus.
se fez tão pequeno neste simples pão. É todo alimento de minha alma. Neste momento santo, que alegria te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Quero dizer te amo, meu Jesus. Meu gesto humilde vem me ensinar, me revelando como devo andar, estar contigo neste momento santo. Que alegria te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Quero dizer te amo, meu Jesus. Teu gesto humilde vem me ensinar, me revelando como devo andar, estar contigo. É certo, tua presença está aqui. É certo, teu Espírito nos unge. É certo, outra vez o véu vai se rasgar. E como no Calvário tua vida doa. Sinta Jesus. É certo, tua presença está aqui. Deixa o Senhor te envolver nesse momento. É certo, teu Espírito nos unge. É certo, outra vez o véu vai se rasgar. E como no Calvário tua vida doar. Adorado, bendito em todo viver, exaltado em teu corpo, em teu sangue, majestade, supremo e bom Senhor. Para ti o meu canto, para ti todo meu louvor. Adorado, adorado, bendito em todo viver, exaltado em teu corpo, em teu sangue, majestade, supremo e bom Senhor. Para ti o meu canto, para ti todo o meu louvor. Deixa o Senhor Todo-Poderoso, Deus que Daniel colocou sua confiança, fecha seus olhos, alcançar você nessa hora. Você que está aqui, você que está em casa, deixa o Senhor te alcançar. O Senhor que instituiu essa missa do Clube da Evangelização, Ele que disse que Ele tinha um propósito: curar seu povo, libertar seu povo. Ele está aqui agora. Ele está curando, libertando o seu povo. Uma pessoa que tinha uma verruga próxima do nariz. Você já fez até cirurgia numa tentativa de eliminá-la.
mas o caroço sempre volta a crescer. O Senhor, por Ele vai eliminar esse seu problema próximo do seu nariz. Até fisicamente fica meio estranho o seu rosto, mas o Senhor está contigo, creia. Você nunca imaginaria que Ele poderia te presentear com essa dádiva celestial. Você que está com uma alergia e a sensibilidade maior é na mão esquerda, gera uma coceira, uma sensação estranha, e você fica coçando, chega a irritar a sua mão, início do seu braço. O Senhor te visita bondosamente, porque o Senhor está no meio de nós. Você que recentemente percebeu uma deficiência no seu olho esquerdo, parece que ele está fechando, as pálpebras estão fechando. O Senhor está te visitando maravilhosamente. Amanhã, quando você acordar, observa no espelho o que o Senhor fez com o seu olho, porque Ele é médico. Uma pessoa quebrou o dedo da mão direita, dedo que põe a aliança de casamento, e você nunca mais teve paz na sua mão por causa do seu dedo. O Senhor está te trazendo todo o alívio, toda a graça necessária. Bendito seja, Senhor, glorificado seja pela tua presença no meio de nós. Tu vais continuar fazendo pelo mistério que será adorado sobre este altar. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor vai continuar realizando a tua obra, Senhor, além das nossas imperfeições. Oremos. Ó Deus, tendo entrado em comunhão convosco, ao celebrar a memória da Virgem Maria, nós os pedimos a graça de participar do eterno convívio por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu já vou dar a bênção, mas antes de dar a bênção, eu queria falar aos meus irmãos aqui de Cachoeira, Cruzeiro, Lorena, Guará, esses pertinhos aqui de nós. Eu vou ter esse final de semana aqui em Lavrinhas um retiro chamado Maranatá para uns 100 jovens. De Lavrinhas, Cunha, Cruzeiro, Cachoeira, estaremos juntos. Só que aconteceu um pequeno problema. Eu estava de férias, cheguei segunda-feira e as minhas equipes na organização erraram, porque confiaram numa pessoa do Rio de Janeiro que ia doar toda a alimentação. E hoje eu liguei para o homem, ele me deu uma péssima notícia, que não tem como nos ajudar. Eu disse, eu vou pedir ao meu povo próximo que me ajude com arroz, com feijão, com óleo, com macarrão, com frango. Então, se você daqui de perto puder, deixa aqui atrás, ó, na acolhida, eu lhe agradeço. Não estou pedindo para mim, mas para esses 100 jovens que estarão em retiro e uns não sei quantos ali trabalhando com eles, dessas cidades que eu falei. É pela salvação deles. Então, quem vier amanhã à Cachoeira, ou pode mandar, entrega aqui na acolhida, eu passo com eles depois e recolho. É um desejo somente salvá-los, apresentar Jesus, porque eu sei que Ele está voltando. Amém? Amém. Entenderam? É só por causa desse final de semana, não é para cada ano não. É que aconteceu esse imprevisto. Eu não tenho com quem contar. Eu falei, vou pedir para o povo da missa do Clube da Evangelização que me ajude. Ouviu? Quem puder, eu agradeço vocês de coração. Eu vou dar a bênção e já, o Padre Moisés já foi buscar. Jesus está subindo para a nossa adoração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, Ele que vos trouxe, por intercessão da Virgem, a Santíssima Virgem, Nossa Senhora das Graças, desça sobre vós a bênção deste Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. Aqueles que já têm que ir em paz e que o Senhor vos acompanhe, mas fique aqui porque vamos continuar nessa movimentação que o Rei da Glória estará subindo para este altar. Vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso. Aplauda o seu irmão que está do seu lado. Ele te ama.
Ele te ama, vai. Ele te ama. Deus te ama. O seu amor é grande, incondicional. Pra você aprender, vai. Ele te ama. Deus te ama. Olhando para o nosso Senhor agora, vamos aclamar Jesus no nosso meio. Aplauda Jesus. Aplauda o nosso Senhor. Olhando para Jesus, cante. Ele me ama. Deus me ama. O seu amor é grande, cante. O seu amor é grande, incondicional. Mais uma vez, Ele me ama. Ele me ama. Deus me ama. Deus me ama. O seu amor é grande, incondicional. Estenda o seu braço agora em direção a Jesus. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos olhando a Jesus agora, vamos adorando ao Senhor com as nossas palavras. Vai agradecendo ao Senhor, vai adorando, vai bendizendo ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Seja bem-vindo em nosso meio. Tu que és o nosso Deus, a razão da nossa vida. Tu que é o nosso tudo, Senhor. Bendito sejas. Vai dizendo com as suas palavras agora. Estende o seu braço em direção a Jesus. Aonde você estiver agora, olhe para o Senhor e vamos adorar ao Senhor numa só voz. Bendito seja, Senhor, seja bem-vindo em nosso meio. Tu és o nosso Senhor. Tu és o Deus forte, Tu és o Deus soberano. É em Ti, Senhor, que nós colocamos a nossa confiança. É em Ti, Senhor, que nós depositamos toda a nossa esperança. É em Ti, Senhor. É em Ti. Recebe agora, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, agora a nossa ação de graças, a nossa gratidão por esse amor incondicional, por esse amor grande, Senhor, pela Tua santa presença em nosso meio. Porque nós sabemos, por onde o Senhor passa, a graça de Deus permanece. Por onde o Senhor passa, a cura acontece, a libertação acontece, Senhor. Por isso, seja bem-vindo em nosso meio. Tu que és o nosso Deus soberano, Tu que és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história, o Senhor das nossas famílias, o Senhor da nossa casa, o Senhor do nosso casamento. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor, na nossa vida, na casa do nosso coração. Pode entrar, Jesus, pode entrar, Senhor. O Senhor é muito bem-vindo. Bendito seja, Senhor. A Ti toda a glória, a Ti todo o nosso louvor. Vamos aplaudir o nosso Senhor mais uma vez, com toda a força do nosso coração, porque Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Só Ele, só Tu és, Senhor. Tu és santo, Tu és bendito, Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Estenda o seu braço em direção a Jesus e diga bem forte comigo: Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Só Tu és. O Santo, o poderoso Deus. Poderoso Deus. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Vamos cantar. Tu és. Tu és o Deus da força e do poder. Estende o seu braço a Jesus e cante. Tu és, só Tu és, só Tu és o poderoso Deus e Rei. Tu és, cante olhando para Jesus. Da força, o Deus da força e do poder. Tu és, só Tu és, só Tu és o poderoso Deus e Rei. Minha
esperança está em ti. Tudo que eu anseio está em ti. Tudo que eu anseio está em ti. Rendido estou, escondido estou. Desejo tanto tua presença, desejo tanto tua presença e amor. Rendido estou, escondido estou. Desejo tanto, Senhor, desejo tanto tua presença e amor, Senhor. Tu és, cante para o Senhor. Tu és o Deus da força, o Deus da força e do poder. Tu és, cante, tu és, só tu és, Senhor, só tu és o poderoso Deus e Rei. Cante mais uma vez, tu és, só tu és, Senhor, tu és o poderoso, o poder. Tu és, Senhor, olhando para Jesus, cante. Tu és, só tu és, Senhor, só tu és um poderoso Deus e Rei. Minha esperança está em ti, minha esperança está em ti. Tudo que eu anseio está em ti, tudo que eu anseio está em ti. Rendido estou, escondido estou. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Desejo tanto tua presença e amor. Rendido estou, escondido estou. Desejo tanto tua presença e amor, Senhor. Você cantando, tu és, cante. Tu és o Deus da força. Cante mais forte, proclama essa verdade. Tu és, só tu és, Senhor, só tu és o poderoso Deus e Rei. Tu és, Senhor, tu és o Deus da força e do poder. Tu és, só tu és, Senhor, só tu és o poderoso Deus e Rei. Diz, como quem aguarda receber. Faça o gesto, porque é dele que provém toda graça, toda bênção, é dele, do Senhor. Deixa o Senhor te alcançar com seu gesto. Amados, antes que eu e você abramos a boca para pedir, Ele já sabe da nossa necessidade. Permita que o Senhor agora te alcance. Permita que o Senhor faça em você o milagre que Ele quer fazer hoje. Isso mesmo, você que está em casa e que ousadamente quis colocar a mão no ostensório, porque Ele está aí na tela da sua TV. Creia. Creia que o Senhor está aí contigo. Creia que o Senhor está mudando a sua sentença. Creia que o Senhor está invertendo a partir de agora os teus exames. Ele está mudando o teu laudo médico. Creia.
Creia, só com teus braços estendidos na direção dele, como de quem espera receber uma grande graça. Alguém que, como um mendigo, insistentemente estende os braços, espera receber algo daquele que pode dar mais do que ousamos pedir. Senhor, que a tua graça vá adentrando os mais diversos corações aqui neste rincão do meu Senhor, esparramados por este Brasil imundo, Senhor. Essa mulher que não consegue mais levantar o braço direito, Senhor, usa uma tiara para segurar o braço. Há um problema delicadíssimo, Senhor, que só uma intervenção divina pode salvá-la. Faz isso agora em favor dela, Jesus. Faz isso agora em favor dela. Senhor, essa mama esquerda comprometida, toda a mama, Senhor. Porque não é um caroço, dois caroços, Senhor. Mas tu vistes o último laudo médico. Alcança, Senhor, para esta tua filha a graça que ela veio buscar. Alcança, Jesus. Vá onde nós não podemos ir, Senhor. O Senhor pode. O Senhor pode visitar o seu Onofre agora aí no apartamento, Senhor, em São Paulo. O Senhor pode. Olha para a fé do Padre Roger, olha para a fé da Dona Marlene, esposa, para a Rosana, filha, para o Felipe, genro. Olha para a fé dessa família, Senhor. E atende o clamor, antecipa o milagre. Ele que vai fazer novos passagem pelo médico, Senhor, para ver como que foi o primeiro resultado da quimioterapia. Surpreende o Padre, surpreende a família, Senhor. Não só o seu Onofre, mas os que sofrem com esta doença maligna, Senhor. Quantas pessoas, o Senhor me mostra uma pessoa com os lábios, principalmente o lábio superior comprometido. Seus lábios racham e eles ficam defeituosos. O Senhor está te visitando agora e mudando a tua sentença. Os seus lábios serão tão normais como qualquer um outro lábio, porque o Senhor está te visitando nesta hora. Bendito seja Jesus, glorificado seja. Bendito e glorificado seja, porque tu curas a esterilidade, Senhor, desta tua filha, e tu fará da estéril mãe de muitos filhos, Senhor. Ainda neste ano de 2013, o Senhor vai presenteá-la com a graça da gravidez. Tu serás mãe, ainda neste ano, para a honra e glória do nome de Jesus. Bendito seja, Senhor. A imagem era de Jesus entrando num leito de hospital, visitando muitos leitos, mas de maneira especial uma mulher que hoje você rezou assim: parece que Deus não escuta a minha oração. Olha para mim, Senhor. O Senhor te visitou, mulher. A imagem era de Jesus te abraçando. Sinta o toque de Deus, sinta o abraço do nosso Deus em você. Obrigado, Jesus, porque estás visitando muitos leitos, muitas pessoas enfermas, nos hospitais, sem esperanças, desanimadas, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor traz esperança a tantos corações. Nesse momento também Jesus visita uma mãe que clama pelo seu filho. Jesus escuta a sua oração neste momento. Do seu filho que deixou a casa, do seu filho que abandonou a família. Jesus escuta a sua oração e diz para você: mãe, Ele trará o filho de volta, como aquele filho pródigo que voltou aos braços do Pai. Deus quer dar não só a casa de volta, mas quer restituir a vida desse seu filho. Muito obrigado, Senhor Jesus. E assim nós te pedimos por todos aqueles que hoje deixaram a tua casa para ir para outros lugares, que deixaram o Senhor Jesus de estar na tua presença para fazer companhia com outras pessoas. Nós te louvamos, Senhor. Nós agradecemos, Jesus.
Prepara teu coração para receber a bênção do Todo-Poderoso. Aqueles que trazem foto, que trazem água. Agora é a hora de você apresentar. Essa é a bênção por excelência. Corre aí na sua casa, pega o copo d'água, pega os remédios. Mamãe, aí em casa, pegue seus remédios, coloque aí na frente da televisão. Para que Jesus abençoe. Para que Ele vá aí. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos contemplar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão, Que contém todo sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Levante agora o que você quer que seja abençoado por Ele. Creia que o que Ele abençoa torna-se bendito. Esse remédio torna-se bendito, essa água benta. Aplauda forte. Seja adorado e seja amado nesta terra. Canção Nova, um programa de vida.